está deixando e vai deixar ainda muitos ensinamentos para todo mundo. E para nós aqui no Brasil, a gente viu que nós temos que ter um sistema de saúde preparado, porque outras pandemias seguramente vão vir. Essa nem acabou ainda. Infelizmente, nós teríamos que ter mais investimento na atenção básica de saúde, que sustentou essa pandemia no Brasil foi o SUS, né? Nós precisamos reduzir muito rapidamente a nossa dependência de fármacos, insumos, vacinas, que todo mundo está vendo aí, o tanto que nós sofremos, né? E, obviamente, isso precisa de uma política de Estado e pesquisa também, básica, que eu vou falar mais adiante, e a gente está vendo exatamente o contrário, o país ser destruído na sua pós-graduação, CNPq, em todos os aspectos da ciência e inovação. Mas antes eu vou falar algumas coisinhas. O que leva à inovação? A inovação ela é um produto da pesquisa, sobretudo nessa área de medicamentos. Todos os países que são grandes hoje, que desenvolveram, eles têm uma ciência básica de ponta. É impossível você inovar sem ciência básica. E isso é o que nós estamos sofrendo neste momento, por falta de recursos e de uma política, né? A ciência gera monopólio, que são as patentes, né? E isso gera a inovação. Portanto, esse monopólio é o que está travando até a coisa mais importante, que é a vacina. Os países desenvolvidos têm vacina para sobra, que dá para o mundo inteiro, mas eles estão retendo essas vacinas e os países pobres não estão recebendo, e por isso a pandemia não acaba. Então, em todo mundo, o conhecimento científico, isso acho que todo mundo aí está ouvindo sabe, é gerado na academia, nos institutos, mas a inovação era feita nas indústrias. Então, essa é uma coisa que o Brasil sofre muito, porque a interação universidade, instituto de pesquisa e as indústrias é muito pequena em todas as áreas, mas na área da saúde isso é realmente ainda pior. Dado que é desastroso para nós, é que o Brasil tem 210 milhões de habitantes, tem um sistema de saúde muito bom para o povo, porque apesar de não ser o melhor, mas é muito melhor que muitos países, mas isso gera um gasto crescente, muito preocupante na compra de medicamentos, insumos farmacêuticos, que chegou a 19 bilhões de reais em 2018. Se a gente pular para 2020 e 2021, isso aqui vai extrapolar, por causa dos gastos com a pandemia, para muito mais de 30 bilhões. Isso é muito dinheiro. E por que nós estamos mandando esse dinheiro para fora? Vocês veem aqui, ao longo dos últimos anos, 20 anos, 30 anos, o déficit comercial na balança comercial de medicamentos e vacinas é altamente negativo para o Brasil. Em 2013, isso gerou 11 bilhões de dólares. Quer dizer, é uma porcentagem enorme das novas exportações. Nos anos subsequentes, não parece que esse déficit caiu, mas, como eu mostrei anteriormente, é por causa do dólar, que agora está muito valorizado, então dá a impressão aqui, quando você transforma em dólar, mas a verdade é que está aumentando e vai aumentar muito essa pandemia. O que é mais assustador é essa informação aqui. Só 5% dos ingredientes farmacêuticos ativos, vacina, medicamentos, insumos, é produzido no Brasil. Isso é desastroso. Nós precisamos importar 95% desses produtos, especialmente da China, Índia e da Europa. Quer dizer, isso está mostrando que a China e a Índia eram países poucos anos atrás e mesmo nível de inovação do Brasil, e eles nos passaram muito fortes. Então, o que é outro dado importante? Há algumas décadas atrás, o Brasil chegou a produzir 50% desses ingredientes farmacêuticos ativos, ou seja, além de não ter que importar os medicamentos acabados, nós temos que importar todos esses sais para fazer genéricos similares, o que torna a nossa balança comercial muito deficiente e a gente não tem emprego para os doutores aqui no Brasil, porque estão pagando lá fora, jogando esse dinheiro para fora do país para comprar coisas algumas coisas a gente podia produzir aqui. Agora,
A questão da inovação em todas as áreas ela é complicada, é muito difícil inovar, mas na área da farmacêutica e biotecnologia é a pior área. É a área que mais necessita de investimento em P&D, em pesquisa e desenvolvimento. É mais do que software, é mais que automóvel, é mais que NASA, é mais do que produtos químicos. Então, vocês estão vendo nessa primeiro, em cima, na primeira barra, nós temos um gasto nessa área de quase mais de 150 bilhões de dólares anual que as empresas investem em pesquisa e inovação. E mais de 50%, é a barrinha verde aqui em cima, é feita nos Estados Unidos. Os Estados Unidos domina esse processo porque investe muito nessa área, e a área azul segue os países europeus. Mas logo distante está chegando a China e os países asiáticos, Coreia, Índia, e mostrando que isso detém, então, as patentes que detêm o conhecimento, e nós vamos, o resto do mundo tem que comprar desses países, é o que a gente está vendo nessa pandemia. Bom, o processo de desenvolvimento de um medicamento realmente é um processo complexo, né? E aí, por causa dos custos, da demora, que são 10, 12 anos para sair da pesquisa básica, onde que começa tudo, onde você encontra os alvos farmacológicos, onde você encontra as proteínas, os receptores, até chegar na aprovação, isso é 10 anos ou mais, e você passa por uma fase que o Brasil não tem quase ninguém trabalhando, que é a área da discovery, a área de inicial, porque é muito cara, porque precisa de uma ciência extremamente de alta qualidade, que eu vou falar mais tarde, que a gente ainda não tem. Depois entra a área pré-clínica, que é o que nós estamos fazendo aqui no CIEMP, que não tinha nenhum centro, agora a gente está fazendo essa parte aqui. Depois entra a parte clínica, que por causa das multinacionais, o Brasil tem vários bons centros de pesquisa clínica, que é a fase clínica 1, 2 e 3, e a gente está vendo isso todo dia na televisão, vacinas sendo testadas, agora medicamentos, mas a gente não vê medicamentos e mesmo vacina produzida no Brasil chegando nas fases avançadas. E isso tem várias explicações, mas uma delas é falta de recurso. Mas não é só falta de recurso, tem outras questões que vamos falar. Para quem não conhece bem, esse slide aqui mostra bem o que é esse processo. É um funil muito grande de moléculas que você põe para selecionar num alvo, determinado alvo, aonde cerca de 5 a 10 mil moléculas, no final pode sair um medicamento. Mas esse custo aqui é muito alto. Sair daqui dessa funil para ir passando, e por isso os medicamentos não têm a menor hipótese de serem baratos. Eles vão custar cada vez mais caros, e por causa que as doenças ficam complexas, a população envelhece. Então, isso, poucos países do mundo dominam essa cadeia toda, e o líder absoluto nesse processo são os Estados Unidos, tanto na produção, desenvolvimento, como no consumo desses medicamentos, né? O que mostra aqui também esse slide é aquilo que já falei no primeiro slide que eu mostrei, o segundo, aliás, é o aumento ano a ano crescente dos gastos da indústria farmacêutica para produzir novos produtos inovadores. Então, vocês estão vendo aqui, ó, em 2021, eu já mostrei lá, nós estamos atingindo 186 bilhões de dólares, é o que as indústrias investem nessa área, que é quase 15% que elas faturam, e isso vai crescer ao longo do tempo, sinal de que os medicamentos vão custar mais caro, e infelizmente a gente vai ter que... E é importante notar de que cada ano no mundo são desenvolvidos um pouco mais de 40, 50, eventualmente 60 novos medicamentos. Então, o custo é dividir esses quase 200 bilhões por um número de medicamentos que são registrados. E aí vai mostrar que custa mais de 1, 2 bilhões de dólares cada um desses medicamentos ou vacinas desenvolvidas. Bom, por outro lado, vocês vão ver, o mercado global de medicamentos é um absurdo. O mercado global de medicamentos em 2021 está próximo de 1,4 trilhões de dólares. Para vocês terem uma ideia, o PIB do Brasil não chega a 1,4 trilhão de dólares. Então, é um dos maiores mercados entre todos. E
como vocês estão vendo a projeção, vai aumentar, porque os preços dos medicamentos são cada vez mais altos. Essa é uma preocupação que nós temos no Brasil, porque a nossa ciência não resultou ainda em inovação na área da saúde. E, por isso, nós somos dominados por grandes farmacêuticas. As grandes farmacêuticas, que estão mostradas as 10 maiores, a maioria delas concentrada nos Estados Unidos. Né? Você vê que a maior empresa é a Pfizer, que tem 53 bilhões de faturamento, depois vem a Roche com 45, a Johnson Johnson, a Roche é europeia, a Johnson Johnson 40 bilhões, Sanofi europeia 39, a América americana 37, Novartis é europeia, a AbbVie americana com 32, aí até a Glaxo, que também é europeia. Então, Europa, Estados Unidos, mais Estados Unidos, domina esse mercado que eu falei há pouco, já está na ordem de 1,43 bilhões de dólares, que portanto, já passou de 1, é maior que o PIB brasileiro. Bom, aonde são feitos esses medicamentos? Eu já falei. Aqui esse gráfico mostra dados de 2000 a 2009, mas esse dado não muda muito ao longo desses anos. Então, os Estados Unidos representam mais de 50% a 70% dos medicamentos de inovação no mundo atual. Cada ano, seguido da Europa, que vai de 30 a 25, depende do ano. E depois eu falei, vem os países, a China começa a crescer absurdamente nessa área, não vai dar tempo de discutir isso hoje. A Índia é muito responsável pelo medicamento genérico, vem quase todos fabricados lá, os sintetizados. Então, Índia e China estão entrando nesse mercado e o Brasil ficando muito fora. Né? Agora, qual é o reflexo disso? É que os pacientes com doenças crônicas entram na justiça e o governo brasileiro tem que comprar remédios muito caros, às vezes remédio para doenças raras. Esse é um dado aqui de 2016, o governo brasileiro gastou, apenas com 10 medicamentos, 655 milhões de reais. São medicamentos para tratar doenças raras, por exemplo, distrofia muscular, mulipolissacaridose, doenças que atingem muito poucas pessoas, mas que eles entram na justiça e ganham. Por exemplo, esse medicamento aqui para tratar a hipercolesterolemia familiar custa 1,4 milhão por cada tratamento. E vocês vão ver que a situação vai complicando. Então, isso é impraticável em qualquer país do mundo, que não seja muito desenvolvido, e porque a gente tem que exportar commodities, agricultura, minérios, para comprar esses medicamentos. Né? E aqui vocês estão vendo, aqui, ó, esses são os produtos que mais, 10 produtos que mais vendem no mundo. Vocês podem ver aqui, ó, o anticorpo anti-TNF, que é usado muito para quem tem doenças inflamatórias, reumatismo, né, o MIRA e outros, né, vende quase 20 bilhões de dólares. Isso é um valor astronômico. Né? Esses agora os novos anticâncer da via de monoclonais também custa muito. Agora, eu destaquei aqui esse Heavy Limit, que é um imunomodulador, que é um análogo da talidomida. Você vê que curioso, talidomida é uma droga proscrita, mas a lenalidomida, que é esse composto aqui, ela foi desenvolvida, não é tóxica, não é teratogênica e é para tratar câncer linfóide. Vende, olha, 12 bilhões, então vocês estão vendo que às vezes você pode descobrir medicamento de um medicamento que já não está sendo usado mais. Né? Agora, aí vem o futuro. Né? O que é o futuro? Começa a vir aparecer os medicamentos de base mais molecular, genética. Né? Esse Spinraza é um medicamento para tratar, na verdade, acho que é um antissensor oligonucleotídeo, né? Ele foi aprovado em 2016 para tratar atrofia muscular espinhal, que eu vou falar mais tarde, é uma mutação que dá uma falta de consistência na musculatura, falta do neurônio, né? E esse medicamento aqui, ele foi desenvolvido, ele altera e custa, quando foi lançado, 750 mil dólares. Isso multiplicado por quase 6, daí
3.500.000 um frasco. Então, é muito difícil a gente ter que lidar com isso, sobretudo num país pobre. Mas a coisa não para aí. Olha aqui o que é uma pesquisa transacional. Esse pesquisador aqui, Arthur Burgess, ele publicou em 2005, 2006, trabalho numa revista não muito alto impacto, Human Molecular Genetics, mostrando essa mutação neuromotor que inerva a medula, né? E aí ele desenvolveu um camundongo, publicou outro trabalho na mesma revista, e ele conseguiu alterar essa mutação no camundongo, e esse camundongo melhorou, fez um tratamento genético por adenovírus, né? E ele, juntamente com esse investidor, Brian Caspar, eles criaram em 2015, foi em 2005, depois ele publicou em 2012, em 2015 eles criaram a Vex, que é uma empresa de biotecnologia, né, para desenvolver exatamente tratamentos para essa doença. E eles, em 2018, vendeu essa empresa para a Novartis por exatamente 8,7 bilhões de dólares. Olha que loucura. Um pesquisador da universidade criou e a Novartis aprovou no FDA em 2019, portanto, olha, eles criaram a empresa em 2015, 2019, eles aprovaram só o Zesma, que é um medicamento com adenovírus, portanto, genético, que faz a cura da doença. Ele entra, faz um tratamento, o adenovírus corrige a mutação, mas custa exatamente 2 bilhões e 125 milhões de dólares, ou seja, mais de 12 milhões de reais. Então, e como é que o Brasil vai fazer isso? Aí você pensa, não vai chegar aqui. Já chegou, já chegou. E agora, final de setembro, a Justiça obrigou o governo a comprar esse medicamento. Ele já está registrado na Anvisa, mas não está à disposição por causa do preço. Então, isso está mostrando que nós não vamos ter condição de, mesmo sem envelhecer, se por acaso alguém tem uma criança com essa doença, que é grave, que não vai sobreviver muito tempo, o único tratamento, e esse realmente cura a mutação. Bom, por que a gente não inova? A gente não tem ciência? A gente tem uma ciência. A gente tem a ciência que publica muito. Nós somos muito publicadores, vocês vão ver depois, aqui esses dados são de 2016. A CAPES era o maior patrimônio que o Brasil conseguiu criar, a pós-graduação brasileira, que hoje é um dos maiores programas de pós-graduação do mundo, né, mas está sendo destruída. Então, em 2016, olha só, nós tínhamos formando naquele ano 59 mil mestres, 20 mil doutores. Né? Nós publicamos nesse ano 50 mil artigos em revistas indexadas. Isso dava mais ou menos 2,7. Esse número aumenta, mas a porcentagem da publicação brasileira em relação ao mundo mantém 2,5, 2,6. E o Brasil continua lá pelo 14º, 13º, 15º no mercado mundial, o que é muito bom. Mas aí a qualidade desse trabalho, a gente vai ver depois, a qualidade não é, nós estamos distante de acompanhar os países do primeiro mundo, e aí tem várias razões. Mas o Brasil, essa ciência ajudou o Brasil. Nós criamos a Embrapa, que graças à Embrapa a gente exporta produtos agropecuários, paga essas contas lá fora, e que é graças ao papel da Embrapa. Graças às universidades, a gente tirou petróleo do fundo do mar, lá no Rio, a COP ajudou muito. Graças às universidades, a Embraer foi criada em parceria, hoje o Brasil é um player mundial na aviação, e o Brasil é a 8ª economia mundial, mas só tem 1% das exportações mundial, mas tem 2,7% da produção científica. O que a gente pode concluir? Essa produção científica não resultou em inovação. A gente continua dependendo das commodities para... Então, isso é grave, e isso nessa pandemia mostrou ser desastroso para o país. Uma das razões, mas eu acho que ela não é uma das mais, só a única responsável, é o pouco dinheiro que o Brasil investe em pesquisa e inovação. Enquanto, por exemplo, Israel chega a produzir
mais de 4% do produto interno bruto em ciência e tecnologia, o Japão, mais de 3,6%, Finlândia, Áustria, mesmo os Estados Unidos, que coloca 2,7%, o Brasil nem está nessa lista aqui, porque ele atualmente está com menos de 0,5% de investimento relativo em pesquisa e inovação relativo ao produto interno bruto. Então, a gente está fora do mundo desenvolvido. A gente teve melhor nos anos 2010, 2012, 2013, 2008, mas agora estamos nesse desastre todo aí que a gente vai só caminhando para o fundo do buraco. E aí você vê, né, como cresceu a Coreia, tanto que a Coreia cresceu no investimento em pesquisa ao longo dos anos. A Coreia hoje é também um player mundial, inovação forte. A China cresceu muito, vocês vão ver depois, já passou muito de 2,5% de investimento. E o Brasil, no melhor momento aqui, tinha 1,2%, foi lá em 2012. Em 2013, 1,2% relativo ao PIB. Hoje deve estar menos de 0,5%. Bom, nossas universidades também são boas, muitas universidades. Então, os destaques da ciência brasileira são as 3 universidades paulistas. Né? Então, a USP tem 22% da produção brasileira, a Unesp tem 8% e a Unicamp tem 7%. Depois vem o Rio de Janeiro, muito boa, Federal do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, a Unifesp, Paraná, a Embrapa e Santa Catarina. Isso era de 2018, já mudou. Santa Catarina, pelo menos eu sei, está aqui na posição no lugar do Paraná. Então, toda a pesquisa brasileira é feita das universidades públicas, praticamente 98%. Então, cresceu. A USP já está entre as 100 melhores do mundo nesse momento. Então, é um grande feito que nós estamos perdendo muito, talvez não, isso daqui a 2, 3 anos, nós estamos muito distantes do que éramos. Né? A pós-graduação, que agora está sendo devastada, ela começa nos anos 70, mas a partir dos anos 90, meados dessa década de 90, ela começa a explodir, ganhar força. E você vê aqui, ó, a gente tem aqui uma formação muito grande de doutores, né? E vai crescendo, e nós já chegamos a 21 mil doutores em 2017. Eu vou mostrar depois. Isso está crescendo. Então, isso é muito ligado, somente ligado à pós-graduação. Notar que homens e mulheres chegou num empate 50 e 50 em 2013. Hoje, a gente tem mais mulheres na pós-graduação do que homens, 4%, e acho que nos anos subsequentes continua crescendo. Então, isso foi muito bom. Mas, por outro lado, vocês estão vendo quantos vocês devem conhecer muitos doutores que não têm emprego ou que foram para o exterior na busca de oportunidade, porque o país nem criou emprego na indústria e nem criou emprego nas universidades. Então, nós acabamos não tendo colocação para muitos desses doutores, que custou muito dinheiro e muito tempo formar. A produção científica acompanha linearmente o número de doutores formados. Então, a gente partiu em 96 com 2.500 artigos por ano, para chegar em 2018 com 62. Então, há um crescimento muito grande. E aqui é preciso dizer, a qualidade ainda é um problema, porque publicar muitos artigos, não é tão difícil. Agora, publicar poucos artigos, e artigos de alta qualidade, com pesquisa realmente importante, é um desafio muito grande que nós vamos ter que aprender. E isso é uma trajetória que a gente precisava de ter inovação caminhando junto, e a indústria também. Né? Bom, como a gente não tem essa ligação com a indústria, se nós considerarmos nossa patente, nós estamos atrás de muitos países. Por exemplo, 2014, a Coreia, 16 mil patentes. Olha aqui, Taiwan, que é uma ilha pequena, 11 mil, posição número 5 do mundo. A China estava crescendo e explodiu depois disso. 3 mil patentes, número 11. O Brasil, olha lá, 26.300.
uma distância muito grande que eu acho muito difícil a gente superar isso nos próximos anos, ainda mais nesse atual cenário aí. Mas olha que interessante. Desde 95, o Japão era o país que mais transformava papers publicados em patente. Então, o Japão tinha 42% das patentes mundiais, né? Depois tinha os Estados Unidos, lá com mais ou menos 25%. Mas, olha, o Japão perdeu um espaço muito grande e atingiu 2016 já quase com 20%. Mas olha a explosão da China. A China passou todo mundo e está ainda crescendo. A China já está quase na posição do Japão, se já não passou. E os Estados Unidos mantêm aquela liderança dele, com pouca flutuação. Depois vem a Coreia, que também é forte. Então, esse quadro para nós, o Brasil você não consegue ver aqui nessa escala, porque está lá aquelas 300 patentes por ano lá. Né? Então, é realmente preocupante. Agora, quando você pega. Havia um momento, lá pelas 2 décadas atrás, que dizia que só as empresas faziam patentes. Hoje mudou radicalmente. Se você pega as pesquisas translacionais melhores do mundo, na área de biotecnologia, farmacêutica, você vai ver que a maioria desses pesquisadores fizeram muitas patentes. O número 1 aqui no ano 2019 é uma pesquisadora que nós vamos falar dela daqui a pouco, a Jennifer Doudna, da Universidade da Califórnia, que tinha 13 patentes, ela trabalhou na área do CRISPR. Né? E olha o fator de impacto dela, 124, é uma pesquisadora top. Né? Esse é um pesquisador do MIT, que trabalhou na mesma área e concorre com ela, também muitas patentes. E aí você vai ver, a grande maioria desses pesquisadores estão nos Estados Unidos. E, no ano seguinte, nós também em 2019, a Jennifer Doudna ganhou o Prêmio Nobel de Química, junto com a Emmanuelle Charpentier, que é uma francesa, era francesa, mas mora na Europa. Elas duas dividiram o Prêmio Nobel porque desenvolveram a tecnologia do CRISPR, de eleição gênica. E essas duas, cada uma tem várias empresas. Por quê? Porque, então, uma está na Suécia atualmente, a outra da Universidade de Califórnia, Berkeley. Então, eu pergunto, qual a diferença de ser um top na ciência e um top na inovação? Atualmente, nenhuma. Nenhuma. Quer dizer, essa é a pesquisa translacional, que dá prestígio e que dá também a riqueza do mundo, né? Transvertida em medicamento. Se a gente pega agora as 20 instituições acadêmicas que mais têm patente no período maior, 2016, 2020, você vai ver, com exceção de uma delas, que tá no Japão, todas são americanas, todas as universidades americanas, todas, na área de biotecnologia. Né? E isso mostra que a Universidade da Califórnia é a maior que deposita patente no mundo dentro da universidade. Ela depositou 1.657 patentes. Né? Isso mostra, depois vem a Universidade de Stanford, depois vem o MIT, aí vem o Texas, e assim a gente vai ver. Isso, o que está dizendo? As descobertas que a gente vai ter, além de prêmio Nobel que vai sair daqui, nós vamos ter muitos medicamentos, vacinas e outras coisas que estão embutidas nessas patentes que ou já saíram ou vão sair nos próximos anos. Agora, aqui, e os pesquisadores que mais fazem pesquisa translacional? O que eu chamo de translacional? Aquela pesquisa básica que resulta em inovação. Aqui você tem, em primeiro lugar, aquele Zhang, que eu falei há pouco, que estava no MIT, né? E você, grifado aqui em vermelho, eu já grifei 3 chineses. Ou seja, a China avança muito nessa área e, muito breve, ela está competindo com os Estados Unidos por vacinas, medicamentos e insumos para nós. E, só para você ter uma ideia, a diferença do nosso governo e o governo do país desenvolvido, esse Robert Langer, ele é do MIT, tem um monte de patentes, e ele é atual consultor de pesquisa e inovação do governo Biden.
Ou seja, é uma diferença brutal ter uma pessoa que estimula o próprio governo federal, e isso o Brasil não tem, e se tivesse, seria um negacionista da ciência também. Então, a gente está numa situação mostrando que o domínio do mundo está nesses quadros aqui na área de biotecnologia e inovação. Bom, agora eu queria falar um pouco de uma área que a gente tem uma grande diferencial, que a Clélia trabalha, talvez muita gente que está ouvindo também trabalha, que está sendo muito discutido agora, por causa das mudanças climáticas, que é a biodiversidade. A biodiversidade brasileira tem um diferencial enorme, e isso dá ao Brasil, se a gente não destruí-la como estão acontecendo, uma condição muito interessante de a gente fazer uma ciência de alta qualidade na chamada bioeconomia, que vai desde a questão para a agricultura, medicamentos e muito mais que isso, né? E para mostrar o valor dessa biodiversidade, ainda hoje, quase 40%, mais de 40% dos medicamentos do mundo vêm da origem da biodiversidade. As plantas, em primeiro lugar, os micro-organismos, em segundo lugar, e os animais. Isso significa que isso requer uma ciência de alto nível, mas precisa ter a biodiversidade que o Brasil tem, né? Agora, veja outro prêmio Nobel, 2021. Saiu o prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia. O que eles fizeram? Trabalhando com produto da biodiversidade. Então, o David Julius e o Arden Patapoutian, esse é de origem do Líbano, dois jovens até, né? Sobretudo o Arden, eles desenvolveram pesquisa, produtos naturais e descobriram os receptores de potencial transitório a partir da pimenta e muitos outros produtos naturais. Mas eu queria chamar a atenção para ver por que eles foram o prêmio Nobel. Eu olhei no currículo deles, olha, o índice de impacto vocês não consideram, índice H, aliás, algo importante, porque olha, para um prêmio Nobel é baixo, mas isso não é importante. O importante é onde que eles publicaram. Quase a metade dos 106 artigos do Arden e dos 170 artigos do David Julius estão em 4 revistas: Science, Nature, Cell, PNAS. Até parece que estavam competindo um com o outro já há muito tempo. Olha aqui. Science, um tinha 10, outro tem 8. Nature, um tem 30, outro 31. Cell, um tem 12, um tem 11. E o PNAS é que é um pouco. Então, isso não existe no Brasil. Realmente a gente não tem esse perfil, porque isso exige, além de muito dinheiro, equipes grandes e um treinamento que a gente ainda não tem. E para trabalhar com biodiversidade, nós precisaríamos ter esse perfil de pessoas. Claro que não é todo mundo, né? Mas algumas pessoas. O que o David Julius descobriu? Que a capsaicina, que era o produto que age na pimenta, já era muito estudado, né? Que foi conhecida já desde 48, ela atua no receptor, na verdade, um canal iônico que entra cálcio e sódio, que ele deu o nome, isso aqui foi a capa da Nature, quando ele publicou, é isso que dá o caráter ardente da pimenta, e o nosso organismo tem esse receptor, e ele chamou de receptor de potencial transitório. Então, isso depois veio uma mudança, está envolvido na dor e muitas doenças. Anos depois, esses dois e mais outros pesquisadores viram que o óleo de mostarda, o cinnamon, esse produto que é do coreano, aquela pasta verde de tempero, mentol, eucaliptol, capsaicina, muitos atuam em uma série de outros receptores de canal e de potencial transitório que estão envolvidos em muitas doenças, desde câncer até doença da pele. E, no momento, nós temos 28 receptores desses. A maioria deles tem aspecto como produto da natureza. Por coincidência, aqui nós estávamos trabalhando nessa área antes dessa área de capsaicina, mas não conhecíamos o receptor. E a gente publicou muito nessa área aqui na universidade. Em 2005, logo 5 anos depois que ele publicou aquele paper, nós fizemos uma revisão e mostramos uma quantidade enorme de produtos da biodiversidade brasileira e fora que são agonistas desses receptores,
e a importância dessas substâncias para a descoberta de medicamento. Em 2012, 14, aliás, saiu um livro só sobre esse receptor, e a gente foi convidado para fazer mais uma review, e que saiu no Handbook of Experimental Pharmacology, e que a gente fez aí sim ter muito mais substância. Depois fizemos uma outra revisão, que aí só sobre o TRPA1, que é aquele, e potencial analgésico. Ou seja, a gente chegou a trabalhar com eles, mas a gente não tinha as ferramentas, nem tampouco o treinamento que deu a eles essa projeção tão grande. E hoje tem muita indústria buscando novos medicamentos a partir desses receptores. Então, o Brasil tem esse diferencial, né? Nós temos uma maior biodiversidade do mundo, né? Mais de 50 mil espécies de planta, que é mais ou menos 20% do que existe no planeta, mais de 500 espécies de mamíferos, e aqui tem muitas toxinas de interesse desses mamíferos, 3 mil espécies de peixes, importantes peixes aqui, além também de toxina, 1.500 espécies de pássaros, 500 espécies de anfíbios e milhões de insetos e micro-organismos. Isso é um mundo que está para ser explorado e que a gente precisa ter uma ciência muito forte e também bastante dinheiro e organização. Produto natural. Na medicina, eu já falei, mas hoje 1/3 das drogas mais vendidas, medicamentos, ou fitomedicina, fitoterápica, ou moléculas puras, vêm de fonte natural. Eu vou citar algumas mais tarde também. Esses produtos naturais servem para fazer semissíntese. Por exemplo, todas as moléculas de hormônios, né, usadas na terapêutica, vêm de semissíntese de algumas saponinas isoladas do México, daquelas juntas lá. E eles também servem de protótipo. Então, sem dúvida nenhuma, ainda é muito importante os produtos naturais. Então, aqui, 1/3 das drogas mais vendidas vêm de produtos naturais, especialmente nas áreas de antibiótico, anticâncer, isso é muito importante. E o que acontece? Aqui no Brasil, é o único deles que a gente teve sucesso em participar da carreira, que tornou projeção mundial, foi o captopril, que o Sérgio Ferreira estudou na tese dele, isolada da jararaca, né? Que ele descobriu no veneno de jararaca. Então, muita gente pode não saber, mas as estatinas, a primeira estatina era derivada de fungo. Então, depois é que foi fazendo as outras estatinas, mas a primeira uma foi de fungo. O captopril, eu falei há pouco, veio do veneno de jararaca, descoberta, enalapril, né? A ciclosporina, que permitiram todo esse avanço atualmente no mundo inteiro, o transplante de órgãos, sobretudo o rim, a ampamicina, o tacrolimus, vem de fungo. E os antitumorais, aí, Taxol, capotecinas, antifúngico, tem um monte. Então, não há dúvida que isso é um patrimônio importante. Agora, não é simples tirar da natureza e transformar isso em produtos, né? A gente teve um grau de sucesso. Quando eu era o grupo que trabalhava na Universidade Federal de Santa Catarina, nós fizemos uma parceria com o Laboratório Axê, aliás, o Axê que fez a parceria com a gente, porque ele estava desenvolvendo, e nós, depois de 8 anos de estudo, e eu, o Axê financiando, nosso grupo e muitas outras pessoas, nós fizemos a parte preclínica, foi desenvolvido o Axeflan, que é uma planta que corda verbenácea, que dá no Brasil inteiro. Então, é um forte analgésico anti-inflamatório, que gastou 7 anos para ser feito, então gastou 10. E desde que foi lançado em 2005, aprovado na Anvisa, ele foi o mais prescrito, e atualmente ele é o mais prescrito na área de anti-inflamatório analgésico tópico, vende uma média de 30 milhões de reais, e desde o lançamento até 2018, ele vendeu 219 milhões de reais. Mas aí veio o IBAMA, veio a outra parte ruim da ideologia política e multou o Axê, multou um monte de gente, porque veio o acesso à biodiversidade e desmontou toda a indústria que estava interessada e a academia em desenvolver produto. Ainda com a Axê, nesse mesmo programa, nós fizemos o primeiro caso de reposicionamento de um produto que já estava no mercado para tornar ele melhor. Então, a passiflorina era um produto vendido em garrafa, um extrato preto,
Essa planta Passiflora incarnata não é brasileira, ela é plantada aqui, é da Europa, e foi feita, então, uma melhoria do extrato, tirou os alcaloides que eram tóxicos, tirou as impurezas, e foi feito um comprimido muito pequenininho, igual de azepam, e foi feito estudo clínico. Então, esse produto foi registrado em 2010, é o Citocalme, e que hoje tem várias formulações, várias apresentações, e é também um produto que teve um sucesso enorme, tem até hoje, e também vende igual a Cheflan, e em 2010, 2018, em 8 anos, vendeu 127 milhões de reais. E tudo é vendido em prescrição médica, na sua maioria. Agora, vem o lado desapontador, né? Nós publicamos, o Brasil, a área que ele mais publica é em produtos naturais, plantas, insetos, e tudo. Mas quando você vai ver, por exemplo, fitoterapia, né, que é uma área que nós devíamos estar fazendo, eu pego aqui as vendas do ICMS Health, e dos 20 mais vendidos num período aqui, 2014, 15, 16. Vamos pegar 2016. Esses 20 medicamentos venderam 1 bilhão 766 milhões de reais no Brasil em 2016. Mas quando a gente vai ver aqui, só 3 produtos são desenvolvidos aqui, foram pesquisas brasileiras. E 2 só são plantas brasileiras, o Acheflan e o catarinense, que é o melegrel. Por coincidência, todos os 3 foram estudados por nós. Então, isso é muito triste, né? Você vê que, além dos medicamentos acabados, nós estamos jogando dinheiro também importando produtos fitoterápicos dos países da Europa, sobretudo, né? Isso é realmente um problema. Quer dizer, as pesquisas, então, não geraram patente, não geraram esse valor. Isso é realmente muito preocupante. Agora, quanto tempo ainda tem aí para falar aí, Clécio? Tem um montão, professor, fique à vontade. Bom, agora eu vou falar um pouco da pandemia, né? Durante essa pandemia, nós fomos forçados, no CIEMP, a entrar na área de inovação para ajudar o país a caminhar para algum lugar. E, obviamente, a nossa especialidade era produto sintético. Então, nós fizemos uma parceria com uma empresa que é a microbiológica, que é do Jaime Rabi, do Rio, que é uma empresa química farmacêutica, com a Fiocruz, através do pesquisador Tiago Moreno, e o CIEMP. E nós fizemos um projeto que está sendo financiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e pela Embrapi, para desenvolver uma nova geração de nucleosídeos. Nucleotídeos são moléculas já conhecidas para antivirais, muitas dessas moléculas, para o combate da pandemia. Esse projeto está completando 2 anos e a gente está muito feliz que a gente avançou muito mais do que a gente esperava. Resumindo tudo, nós fizemos uma síntese, mais ou menos 150 moléculas, né? E elas foram primeiro testadas in vitro. E nós comparamos, nosso padrão de referência eram as moléculas. Esse MK444, quando nós começamos a estudar, ele tinha esse nome, mas hoje é esse medicamento aqui que está sendo lançado agora, Molnupiravir, da Merck, esse que está sendo para combater o vírus da Covid. E nós mostramos que nós desenvolvemos alguns produtos mais potentes. A IC50 deles era o 7 micromolar, e nós temos esse 905, por exemplo, 0,3. Além disso, esse produto, todo mundo sabe, ele é mutagênico, então ele mata a célula também. O índice de atividade dele para célula, para inibir e matar a célula, é muito baixo, 80. O nosso é 2.000. Então, isso, mas mesmo assim, como ele saiu primeiro e a Merck comprou esse produto, ele já está na fase clínica e por vias de ser registrado. Então, nós resolvemos, então, estudar esse composto aqui, 905, para a parte de desenvolvimento, e continuamos a desenvolver outros produtos que, se der tempo, eu mostro alguma coisa. E está aqui. Além desses, nós testamos em células pulmonares transfectadas, isso é feito na Fiocruz. O CIEMP não tem essa de segurança para trabalhar, laboratório de segurança para trabalhar com vírus patogênico. Então, o Molnupiravir aqui, vocês estão vendo novamente a potência dele, mas nós descobrimos 2 compostos, 922, 921, que é ativo na hora de nanomol. Esse aqui é ativo com 30 nanomol. Esse aqui com 10 nanomol, né? Esse com 10, esse com 30. Então,
bem mais potente e nós estamos desenvolvendo eles agora. O problema é transpor isso in vitro para in vivo, que você tem que mostrar a eficácia também em vivo. E aqui está a dificuldade. Para testar em vivo, como vocês todos sabem, os animais não têm o receptor para contaminar com vírus. Esse receptor é aquela enzima conversor de angiotensina 2, que é aquela proteína. Então, foi desenvolvido camundongos transgênicos que expressa essa enzima humana. E aí, esses camundongos são infectados. Então, o experimento é feito da seguinte forma: é um laboratório de segurança máxima, trabalhar com animais em vivo, e é infectado esses animais por via nasal com uma grande quantidade do vírus. Esses animais começam a perder peso assustadoramente, alguns morrem lá na frente, e aí a gente tratou com aquele composto que eu falei para vocês, 905, nós já fizemos toda, e você tem uma proteção, não é total, embora a perda de peso dos animais continua, que hoje já se sabe, porque o vírus vai para o cérebro e dá uma inflamação muito forte no cérebro. Então, isso parece que quase nenhum, só as vacinas que impedem isso aqui, mas a morte dos animais, ele bloqueia bastante bem, e isso nos levou a passar esse produto mais adiante. Aí, não vou falar tudo isso aqui, nós fizemos toda uma bateria de testes de segurança, de toxicologia, farmacologia de segurança, para testar esse produto para ele ir para a fase clínica 1. Eu não vou dizer aqui, interação com citocromo, mecanismo de ação. Aí foi feita uma série e ele foi passando. Conclusão, nós fizemos uma patente no início desse ano, já está patenteado, não ele, mas um conjunto grande de compostos está patenteado, e nós estamos para começar a fase clínica. Mas aí vem o problema do Brasil. Você tem uma Anvisa pela frente, você não tem um FDA que ajuda, você tem uma burocracia muito grande e você depende da importação de vários produtos para fazer síntese em escala. Então, esse é um projeto que a gente está tentando fazer com o Hospital do Coração, em São Paulo, e que está na Anvisa para aprovar, que é testar em pacientes. Mas aí vem a pandemia, deixou de ser forte. Então, hoje você não tem mais, e você tem vacina. Então, é muito complicado testar isso hoje em pacientes comparado com placebo. Então, nós estamos um desafio que nós vamos ter que enfrentar. Mas o problema está aqui. Para passar na fase 1, você tem que passar das gramas que nós usamos aqui, sei lá, nós usamos 500 gramas desse produto para fazer todos aqueles testes, para quilos. Então, o primeiro lote a ser feito desse produto precisa ter 10 quilos. E esse lote tem que estar com uma pureza maior que 99%. Isso não é trivial, o Brasil nunca fez isso. Então, a gente está nessa etapa agora. Depois, você tem que caracterizar isso muito bem, realizar um estudo de longa duração atrás do início da fase 1, porque você tem que mostrar, tem que fazer comprimido, tem que fazer tudo isso, e isso depois formular ele, né, o comprimido, e mandar. Então, uma indústria grande faz isso brincadeira, mas aqui no Brasil, chegar na fase 1 já é quase uma coisa a comemorar. Né? Então, nós estamos nessa fase agora para cumprir essa etapa. Além desse projeto, vocês têm visto a televisão mais do que a gente gostaria, um monte de gente na televisão dizendo que está fazendo vacina. Né? Então, você tem o grupo de Ribeirão Preto, que está fazendo a Versamune, você tem o grupo da Leila, na COP do Rio de Janeiro, que está fazendo outra vacina, você tem uma vacina da Fiocruz, da Minas Gerais, que também é um grupo do Gazinelli, vocês têm uma vacina que é da Fiocruz e outra que é do Instituto Coração. Essas vacinas estão sendo todas testadas no CIEMP. Então, nós já testamos 3, estão finalizando a terceira e vamos começar a quarta e a quinta desse ano. Mas esse pessoal tem muita dificuldade, que é quem vai produzir, eles não conseguem para estudo clínico, até mesmo para pré-clínico, fabricar isso dentro das boas práticas de laboratório de fabricação, que nós estamos fazendo com o nosso composto. Então, provavelmente vai ser um desafio enorme, e acho que nós já estudamos a segurança, 2 delas, eu acho, estão na Anvisa,
aguardando, como o nosso produto também está, a liberação para fazer a fase 1. E essas vacinas todas vai ter o mesmo problema do nosso produto, porque elas não podem ser comparadas com placebo. Elas têm que ser comparadas agora com reforço das vacinas já existentes. Então, esse é um desafio que vocês estão vendo. Por que o governo está financiando? Por causa que viu que, se a gente não tiver o mínimo de tecnologia aqui dentro, e aqui o centro é fundamental, porque para fazer isso lá fora ia custar muito tempo e muito dinheiro, e, neste momento, todos os laboratórios que trabalham estão comprometidos com grandes indústrias farmacêuticas para fazer de outras. Então, isso eu acho que é uma coisa importante. O Brasil ficou bastante capaz de fazer esse estudo de boas práticas de laboratório, e nós estamos fazendo. Foi um ano muito pesado para nós, porque ele tocou 2 projetos importantes na área de Covid, além dos nossos projetos, né? Então, para terminar, não quero ficar muito tempo, eu acho que chegou a hora da gente ter uma política de Estado, mas, pelo jeito, não vai ser nesse momento, para ciência e inovação. Não é uma política de... Se a gente tivesse uma política de Estado, esse governo não teria acabado com os recursos da ciência e da inovação, com a CAPES, com o CNPq, porque isso era uma política já estabelecida. Mas, como ele é um projeto de cada governo, tem um projeto dele, o projeto atual é destruir tudo isso que estava aí funcionando. Então, precisamos ter startups. A gente não tem nenhuma startup de saúde que deu sucesso, né? Nós temos que trabalhar em pesquisa interdisciplinar, melhorar nossas publicações científicas, fazer a chamada ciência translacional. Esse é um desafio enorme, porque implica em mudar o sistema de pós-graduação, para não cobrar número de papers, para poder mudar a nossa... E, pelo jeito, não vai ser também nesse governo, né? Temos que aproximar os pesquisadores das empresas, do CIEMP, de outros, para poder, gente, juntos, ver se consegue avançar mais do que a fase 1 e adiante, né? Por exemplo, ter capital de risco. Aqui no Brasil, você não tem investidor. Vai nos Estados Unidos, na Europa, você tem muitos investidores que apoiam inovação de universidade, de instituto, de jovens, né? Então, a gente está vendo que a inovação no saúde já não é mais do que uma necessidade, uma questão de segurança nacional. Quer dizer, a gente está caminhando para uma dependência absurda nessa área e aproximando os países africanos e alguns da América Latina com essa dependência e o sangramento dos nossos recursos e, por outro lado, gera o desemprego para pós-graduando. Então, isso é dramático. Então, acho que aqui a reflexão que a ciência brasileira, a CAPES, nós todos, temos que fazer, não podemos mais retardar essa mudança. Agora, é muito difícil fazer isso, porque tem que mudar todo o posicionamento, todo o treinamento da pós-graduação e mudar as avaliações e valorizar não o número de papers, mas qualidade e, sobretudo, valorizar a pesquisa em colaboração internacional. Bom, aqui está meu endereço, eu agradeço pela oportunidade, meu e-mail, meu telefone, e fico à disposição para responder, se tiver tempo agora, algumas perguntas, e agradecer mais uma vez a grande oportunidade que vocês me deram. Foi um prazer retornar aqui e lembrar da memória do professor Leopoldo de Meis, a quem eu estou dedicando essa minha apresentação, e também uma reflexão sobre a nossa qualidade de ciência, nosso papel na sociedade, e melhorar a desigualdade entre nossos povos, né? Então, é isso que eu tinha para apresentar e desejar muito sucesso para o projeto Novos Talentos aí do Leopoldo de Meis. Muito obrigado a todos. Obrigado, Calixto. A professora Vívia ela vai conduzir esse momento agora. Ela já está aqui, né, com a gente. Tá. Eu vou só tirar aqui a apresentação, que fica mais fácil, né? Aonde que eu tiro aqui essa apresentação daqui? Deixa eu ver. Sabe? Para poder aparecer a imagem. O compartilhamento. A Clélia está aí? Eu? É aí mesmo. Como é que eu tiro aqui essa coisa agora? O senhor pode sair aí. Pode sair daí. Tá. Agora já deu. Parar a apresentação. Parar a apresentação. Pronto, professor. Tá. Ô, Lívia.
Oi, Calixto, deixa eu só dizer para o nosso intérprete que nós havíamos combinado que ele ficaria durante sua apresentação. Então, eu quero dar liberdade a ele, porque ele pode sair agora e nós continuaremos com essa discussão para não ficarmos limitados tanto no horário assim. Então, Alexandre, muito obrigada mesmo, e sinta-se livre a partir de agora, tá bom? Obrigado, Alexandre. Obrigado. Obrigada, Alexandre. Calixto, você não imagina a minha felicidade ver você de novo. A última vez que eu vi foi em Brasília, quando você foi apresentar aquilo sobre Leopoldo, lembra? Lembro, faz o quê? Uns 4 anos já, né? Pois é. A vida nos separa, né? Essa pandemia foi. A gente nem sabe quantos estão vivos, mas quando eu vejo uma pessoa, eu pergunto logo se, né, como é que está. Mas é muito bom. Mas temos muitas saudades de quando você era coordenador, né? E, é claro, temos muita saudade do Calixto pessoa, né? Pessoa humana, né? Muita mesmo. Pois é, a gente fica revendo o passado e eu estava falando antes de começar, vendo o país nessas condições, a gente diz que era feliz e não sabia, né? Porque naquela época tudo era difícil, mas a gente conseguia fazer. Atualmente, a gente está num mundo, aqui no Brasil, muito difícil. Então, eu gostaria de abrir as perguntas. Eu tenho algumas perguntas, mas talvez se nós pudéssemos abrir as perguntas para o público em geral, e aí pedir para levantarem a mão. Eu acho que seria talvez o mais razoável. Tudo bem, estou à disposição. Deixa eu aqui ver se tem. Porque no chat não tem nenhuma pergunta. Então, então a professora Clélia, se você pudesse fazer essa primeira pergunta, por favor. Nossa, tem um monte aqui, mas eu vou selecionar só uma, professor. Tá. Tudo bem, fica à vontade. Uma delas é o seguinte: há muito tempo atrás, quando eu comecei nessa área de produtos naturais, né, era um estigma você, na universidade, trabalhar como empresa. Hoje mudou bastante isso, né? Mas mesmo assim a gente vê poucas empresas procurando as universidades para fazer algum tipo de colaboração. Queria saber o que o senhor acha que falta nas universidades, as tecnologias e a urgência que as empresas querem, ou falta as empresas entenderem o que as universidades fazem? Você vê, o Brasil industrializou muito tarde, e as nossas universidades chegaram muito tarde em relação até à própria América Latina, né? E aí a gente teve o problema da ditadura que voltou, a gente ficou um grande tempo nessa discussão que durou algumas décadas de tornar a democracia, e isso foi um período difícil. Por outro lado, nós tínhamos uma necessidade de formar recursos humanos e que justificava as pessoas a concentrar nos programas de pós-graduação, e é muito difícil, de fato, ter relação com parceria com a indústria junto com aluno de pós-graduação. Não é uma combinação fácil, a não ser pós-doc, né? Então, isso levou a esse distanciamento. E também o problema das eleições de reitores, de maneira. Cada universidade adotou uma política. A Unicamp, aí você vê, é a mais aberta dela nessa área. A USP é um horror ainda, né? A Unesp eu não sei, mas a USP é muito difícil. Bom, por outro lado, a gente mandou muita gente para o exterior, mas se eu não tive tempo, não ia mostrar. A China também mandou. Mas a China preparou um projeto de volta. A gente não preparou um projeto para os nossos doutores. E o que gerou? Gerou uma catástrofe agora, que está jogada a pá de cal agora com a CAPES aí nessa situação que está aí, né? Então, nós formamos muito doutor, mas um igual ao outro, como se fosse clones do orientador. A gente não trouxe para a pós-graduação
nenhum empreendedor, nenhuma pessoa para formar alguns diferentes. E a indústria tampouco foi atrás dessa iniciativa, a não ser as engenharias, a Embraer, a farmacêutica era um horror, porque a farmacêutica era toda muito rica, os donos, mas é uma empresa familiar no Brasil. Então, ela não tem interesse de ir atrás, de gastar, porque está dando muito certo. E o governo fez um programa pela FINEP, pelo BNDES, muito bilhões de reais, mas um programa de quase que uma assistência à indústria. Ela não pôs junto pesquisadores. Então, eu acho que nós vamos ter que mudar, porque nós vamos virar uma África. Nós vamos virar uma África, vai morrer todo de doença. Porque não tem outro jeito. Se a gente não tiver uma condição de fazer algumas coisinhas aqui, viu? Como é que você tem um medicamento? A Vivian tem uma filha que toma TNF-alfa, tomava. Toma, Vivian. Você viu o preço que está ali, o custo. Agora, com o medicamento pode custar $2 milhões, uma dose. Então, esse mundo que nós estamos vivendo, nós vamos ser dominados pela China e pelos Estados Unidos. E um pouco da Europa. Então, as vacinas estão mostrando isso. Eles têm vacina que dá para vacinar 2, 3 vezes a população dele, mas eles não cedem para os outros. Né? Então, eu acho que a nossa biodiversidade, a nossa coisa, é um grande diferencial. Se esse governo não acabar com ela nesses próximos anos, nos daria a chance de uma competitividade. Mas aí precisa de outra coisa. Tem que ter uma ciência melhor do que a nossa. Porque a CAPES, nós também fizemos isso, porque nós incentivamos muito a numerologia. E a numerologia está longe da inovação. Como eu mostrei ali, eu mostrei 2 prêmios Nobel de 2019 e 20. São pesquisadores como nós, mas que têm indústria, que têm... Por que eles chegaram ao prêmio Nobel? Porque eles mudaram o mundo na maneira de pensar. Aquela tecnologia que eles estão criando vai curar muita gente, vai fazer muito. O outro pegou a pimenta, que é uma coisa mais velha, e tirou dali um novo receptor, que hoje tem 28 receptores envolvidos nas mais diversas doenças possíveis. Nós estávamos junto com ele na época, mas a gente estava muito longe. A gente estava trabalhando naquela área por coincidência. Né? Mas, enfim, essas coisas. Eu acho que a ficha está caindo, mas eu ainda vejo que os governos e muitos dos nossos colegas ainda não sentou. Há espaço para todo mundo, mas para criar emprego para nossos carros, tem 2 maneiras. Ou ampliar as universidades, que eu acho que não vai mais, ou criar empresas de base tecnológica. Obrigada. Wagner, sua pergunta, por favor. Está desligado o teu alto-falante. Calixto, obrigado pela apresentação, saudade de conviver com você. Só relembrando, né, a gente teve a oportunidade de falar no início a sua importância junto à CAPES, na época da sua coordenação, criação de novos talentos e ter ajudado todo esse processo. Muito bom relembrar isso, bom tê-lo conosco. Calixto, eu fiquei pensando, né, eu estou à frente da pós-graduação aqui, a gente chegou a conversar um pouquinho no início, e a gente vive um momento de grande aflição, porque a CAPES me parece que está sendo implodida diariamente. Sim. A gente criou uma expectativa nos nossos jovens Isso. que a gente não vai conseguir corresponder, porque não vai ter emprego para eles nesse momento. A gente gostaria, mas não vai. Se a gente incentiva deles irem para fora para retornar depois, pode ser que eles não retornem, pelo que você falou, que a gente não tem uma política de atração deles depois. E aí eu fico pensando nisso que você falou, eu me lembrei de uma coisa que eu via lá nos Estados Unidos na época do pós-doc, que era a coisa do capital de risco, e as empresas tinham o interesse de fazer aquele anel industrial em torno das universidades, que elas entendiam que ali estava o conhecimento de ponta e que era importante atrair. Então, não raramente alguém do meu laboratório saía e ia trabalhar na indústria e era altamente, muito bem sucedido, porque eles tinham essa coisa do capital de risco, de fundar pequenas empresas, mas sempre ali na coisa de ponta, né? Então, eu vi muito dessas coisas depois virarem produtos e empresas sendo comercializadas e sendo compradas por outras, coisas que eu até trabalho até hoje. E aí eu vejo assim, a gente não tem isso aqui no Brasil.
A gente tem os parques tecnológicos em algumas universidades. Você acha que isso é uma saída? Não, Talvez a gente aumentar o número de parques? a gente não pode ir tudo para esse lado. Isso também é o equilíbrio. Quer dizer, você tem que ter um equilíbrio e a vocação. Mas o pós-graduando teria que ter o direito ao emprego. Quer dizer, então, aí, tem uma parte deles, por exemplo, eu vejo aqui no nosso centro, a gente tem vários pós-doc, passa muitos foram embora para o exterior, treinaram. E eles têm uns que têm um jeito para fazer isso, outros já não têm. Né? Mas o que eu vejo é o seguinte: por que deu certo as startups da área de tecnologia da informação? Porque ela não é regulada e os investidores estão do lado, porque ela é rápida. Entre fazer uma empresa de tecnologia, fazer ela virar $1 bilhão, já tem aqui no Brasil, essa chamada unicórnios. Primeiro, que a distância é curta. Segundo, às vezes nem patente tem. E segundo, que o cara já sabe dali a quantos anos ele vai ter aquilo. Né? Na nossa área, a chance de sucesso é menos de 1%. Por isso que é caro assim. Né? Agora, e os capital de risco, por que não tem no Brasil? Primeiro, porque a indústria que gerou, tudo foi cópia. Ela nasceu copiando, dando as patentes lá de trás que não tinha, o Brasil não reconhecia. Então, o cara acostumou a copiar e ganhar dinheiro. Segundo, ela é familiar. Então, o sujeito não tem na cabeça dele a necessidade de ajudar o país. Na cabeça dele, ele é um empresário como outro qualquer. Ele não enxerga essa área como sendo uma área importante para o Brasil. Então, ele enxerga. Segundo, ele é capaz de pagar um almoço, um vinho de muitos mil-reais, mas não acha adequado te dar 20 mil reais para você testar um produto no seu laboratório. Então, esse é um problema e que só vai dar certo o dia que a gente transformar os nossos estudantes, alguns deles, em empreendedores. Eles vão nascer do risco, como lá nos Estados Unidos. E o sujeito lá, aqui, eu tenho alguns investidores que às vezes aparecem aqui, eles querem recuperar o dinheiro em 2 anos. Não existe essa possibilidade na nossa área. Né? E outra coisa, lá nos Estados Unidos, eles sabem que eles têm que investir em 10 empresas para que uma dê certo, 9 vão dar errado. E outra coisa, o cara que deu errado deve ser o primeiro a ser apoiado de novo, porque ele já aprendeu no erro. E nós não temos esse aprendizado, porque não tem outro caminho, é errar, aprender e ir treinando. Então, o que eu vejo é que nós temos que criar, na pós-graduação, tem que mudar a pós-graduação. Pós-graduação tem que abrir para a sociedade, como está saindo, desde como o Leopoldo fazia para os novos talentos. Tem que abrir para ajudar a resolver problemas. A universidade precisa fazer isso, não tem outro jeito. Mas ajudar realmente, fortemente. Né? E cada uma pode atuar numa área. Pode ser nas ciências sociais, pode ser nas ciências humanas, pode ser na biotecnologia. Por que a agricultura está dando certo? Porque esse ranço não tem nas escolas de agronomia mais. A Embrapa acabou com isso. Então, você pega as escolas de agronomia, é muito comum, todos estão empregados, quase todos estão empregados, porque o grande no campo, na agroindústria, tem muito investidor. Tem muitas empresas multinacionais que, ao contrário da farmacêutica, estão fazendo pesquisa no Brasil, na área de agricultura, porque o mercado é grande. Então, eu acho que as universidades precisam abrir, temos que mudar a pós-graduação, se é que vai dar tempo de mudar. Eu estou começando a achar que eles já vão colocar um pau de... Isso já é meio propósito, né? O que a pós-graduação tem que ter? Diversificar o conhecimento, deixar de aprofundar demais em área específica, criar uma pessoa com um conhecimento mais geral dos problemas mundiais. Ou seja, cultura. O que o Leopoldo falava, é exatamente a ideia do Leopoldo. Mais cultura, pensar mais, publicar menos, trabalhar em grupo. Você pega uma grande dificuldade que a gente tem nos pós-doc da universidade, eles não sabem trabalhar em grupo. Brigam toda hora, porque eles fizeram mestrado, doutorado, iniciação, só eles sozinhos na bancada. Quando eles têm que interagir, é uma briga muito forte e alguns têm que mandar embora, porque eles não conseguem. Segundo, não conseguem trabalhar sob ordens superiores, assim, de ter um comando. Não sabem cumprir tempo, quando eles ficam eles entram em pânico quando chega de cumprir. Por exemplo, faz um projeto para durar 3 meses, e eles não foram treinados para trabalhar assim. Então, e a outra coisa
o nível cultural é baixo. Quando eu falo inovação, depende muito de cultura. Ter relacionamento, ler jornal, discutir finanças, discutir aspecto regulatório, aquela cara que tem uma visão global de um problema. E depende de uma coisa que nós não aprendemos muito, ter muita resiliência, ou seja, o fracasso é parte do processo. Se eu fracassei, não foi eu que fracassei, foi a minha empresa que fracassou, mas eu vou fazer outra. Uhum. Entendeu? E Entendi. outra coisa que é importante, o cara quer publicar na Nature e na Science, mas ele quer mais. Quando você foi lá em Harvard, você viu isso. O cara queria publicar na Science, mas era só o primeiro momento, porque o segundo é com aquele paper trazer o investidor para ele. Uhum. É isso aí. Tomara que a gente tenha tempo de mudar a pós-graduação. O desafio é muito grande, é isso que você falou. E aí gera uma agonia danada, que você tem a sensação que está sendo tudo inclusive. É um desafio cultural. Não haverá tempo. Desafio cultural. Porque um estudante tem que ser treinado para trabalhar fora do ambiente de conforto, que é a pós-graduação. Entendeu? E o professor também precisa... Por exemplo, quando o Leopoldo vai trabalhar em educação, ele sofreu muitas críticas, porque ele não entende educação, não é a área dele, mas ele mudou. Quer dizer, ele mudou uma área contrária, isso é inovação. Uhum. Só que é inovação social, é outro tipo de inovação. Né? E o pessoal da área não é por causa de curso de pós-graduação que a educação brasileira é ruim, porque tem pós-graduação na área de educação para caramba. Uhum. Né? Então, inovar é aquilo que o Leopoldo sempre fez, nunca desistiu, ele ia atrás, persistia, ia, corria, essa é a inovação. Quando eu penso hoje, eu poderia ser um inovador também, mas eu gastei muita energia com outras coisas também. Né? Então, é isso. Obrigado, Calixto. Alguém mais alguma pergunta nesse momento, que senão também tenho uma. Não é uma pergunta, é mais uma declaração. Por exemplo, há muitos anos atrás, o Leopoldo também criou, dentro da nossa pós-graduação da bioquímica, uma área de gestão. E a ideia dele era trazer gestores para conhecer o trabalho da universidade. Eu acho que as pessoas não entenderam isso direito. Eles pensaram que essa parte de gestão... O que é essa parte de gestão? Não, o sonho do Leopoldo é trazer jovens possíveis futuros gestores, futuros investidores, para conhecer o que era feito dentro da universidade, né? E eu acho isso, eu me lembro, desde a época, claro, convivendo com o Leopoldo, ele fazia o máximo, mas eu me lembro que nessa época eu achei isso era fundamental, e na realidade ele trouxe algumas pessoas da FAPERJ, eles trouxeram algumas pessoas da FINEP na época, né? Que foi ótimo, porque a FINEP nos olhou com olhos muito diferentes. E eu acho que se a gente conseguir trazer pessoas jovens que no futuro serão gestores e investidores para conhecer melhor a nossa área, isso também é uma abordagem importante. Não só nós conhecemos a área deles, mas, no momento, eu não sei, o Wagner agora, na bioquímica, é o coordenador da pós-graduação. Mas, nos últimos anos, eu vi uma divisão, assim, uma quebra muito grande dessa área de gestão com gestores reais, quer dizer, com gestores que trabalham dentro dessas organizações, gestores que trabalham dentro da indústria, dentro do CNPq. E eu acho que a gente tem que voltar a investir nisso e juntar esses dois perfis funcionando ao mesmo tempo. Acho que a pós-graduação nossa está extremamente burocrática. Ele discute essa, eu acho que tem número, porque Leopoldo sempre achava que a gente
a pós-graduação tinha que ter uma liberdade muito grande, não precisava ter Isso. 30 mil créditos, 930. Eu vejo aqueles alunos cumprindo obrigações, e não é isso, não é, esse não é o perfil correto. Então, Calixto, da sua palestra, eu tenho 40 mil perguntas, mas uma coisa que eu acho fundamental é aproximar mais a gestão, a iniciativa privada da pesquisa básica, isso que eu quero dizer, porque enquanto houver essas duas vertentes, eles não se falarem, nós estamos perdidos. Não vai adiantar startups pequenininhas que morrem no momento que tentam dar algum salto. E a outra pergunta que eu queria fazer para você é, talvez nesse momento tão ruim, sem verba, sem isso, sem aquilo, mas será que nós não temos força para mudar algumas leis para... Eu acho essa lei da biodiversidade, que a gente não pode fazer nada. Será que a gente não tem força para começar a mexer nessa direção? Olha, você tocou num ponto mais importante, né? Hoje eu vejo, quando o Leopoldo, na época eu não entendia, né? O Leopoldo falava de pintura, dessas coisas. A inovação tem tudo a ver com isso. Quer dizer, quando a gente começa a entrar nesse campo da cultura, daquelas coisas que estão na sua cabeça que você não acha que não vai usar nunca, no processo de inovação elas vão aparecer. Por quê? Você tem que sair da zona de conforto. Você começa a lidar com pessoas, até para fazer uma entrevista, você vai ter que mudar, para falar com um banqueiro, para falar com uma... É uma pessoa que requer uma outra educação. Eu acho que a sua pergunta é o seguinte: o Brasil, a gente transformou a pós-graduação numa coisa manual e de trabalho manual. Ou seja, as pessoas trabalham muito pouco com a mente, muito mais com manual, experimento. Por outro lado, quase tudo vai virar uma tese, mas uma pessoa não vai virar um doutor. Quer dizer, isso aí é muito claro, muito claro. Então, a gente tem que fazer realmente uma seleção bem feita, e agora, com abundância de bolsa, não dá para fazer. Tornou. É igual as revistas científicas, virou predatórias. Uma coisa que era absolutamente correta virou uma coisa predatória. A pós-graduação, ela devia ser mais seletiva e dar mais oportunidade para realmente os gênios, como é na música, como é que esse cara que realmente quer fazer. O que a gente está vendo explodiu a pós-graduação de uma maneira que a gente precisava do controle dela. Não nos melhores centros, mas nos piores, porque você já viu aquela história de aonde dá mais filho e aonde não deveria ter muito filho, porque não tem condição. Quem forma mais gente é os cursos mais fracos, porque ninguém vai controlar aquilo e vai aumentando, e chega nesse problema que nós estamos vendo aí. O que eu acho que nós estamos chegando perto, Vivi, é de aproximar as pós-graduações, mais trabalhar em grupo, trazer investidor, trazer gente do teatro, trazer palestra, trazer gente de tudo como o Leopoldo já fazia. Porque esses conhecimentos é que vão mudar a vida das pessoas, não é a enzima que ele vai descobrir. O que está na cabeça dele, a vivência, os contatos. O que acontece? Quando o sujeito forma, ele está com meia dúzia de contatos. Se ele está na parte de inovar, de fazer, ele já conversou com um monte de gente. Então, eu acho que nós estamos diante de uma mudança que deveria ser feita. E aí entra na questão da biodiversidade. Por que a gente não avançou na biodiversidade? Porque nós burocratizamos o estudo da biodiversidade. Fazendo mais do mesmo. Ninguém quis fazer aqueles trabalhos que aqueles 2 prêmios Nobel quis fazer, que é pensar diferente, mudar a maneira, produtos que todo mundo vinha estudando a vida inteira, eles pegaram de 2000 anos a pimenta e criou uma nova história no mundo. Né? Agora, quando eu penso que a gente perdeu muito tempo
achando que estava fazendo certo, mas não estava, porque a avaliação da casa foi muito boa por um tempo. Mas depois que a massa crítica foi aumentando, a gente devia ter mudado o patamar. E fazer a pós-graduação mais amplo, critérios mais amplos, ver, por exemplo, se tem interação com áreas da ciência, das artes, das outras coisas, isso que você falou, porque fazer uma cabeça abrir para o mundo não é uma coisa fácil, não. A gente nasce nas famílias, a gente nasce e convive, e pior de tudo do nossa questão é ir nos mesmos congressos, conversar com as mesmas pessoas, discutir os mesmos problemas. Esses não são os problemas do mundo. Entendeu? Então, eu mesmo, muitos de nós faz isso. Eu vou naquele. Quer dizer, por que eu não fui em outros congressos assim, multidisciplinares? Numa feira de ciência, uma coisa assim, para conhecer outras ideias. Né? Isso está fazendo falta para nós. Né? Mas eu tenho muita esperança, como o Leopoldo também falava. Quer dizer, as crises não vão durar para sempre. A gente precisa ter essa esperança de que tem um fim. Agora, eu não tenho muita dúvida que tem muitas áreas que o governo quer destruir. Né? A cultura, você que está mais no Rio, né? Não sobrou nada da cultura, praticamente. Né? Destruíram tudo. E agora, todo esse projeto da CAP, na minha opinião, é para dar espaço para as universidades particulares vender cursos de pós-graduação. Eu acho que vai ser por aí. Quer dizer, fazer o que fez na graduação, daqui a pouco você está com milhares de gente, e pior que as pessoas terminam a graduação, não conseguem emprego, elas vão para a pós-graduação não porque ela quer, porque ela não tem muito o que fazer. Né? Aí você tem uma bolsa ainda, melhor. Então, eu acho, Vivi, que a gente... Quer dizer, se eu tivesse com o Leopoldo começando o programa Nosso Talento hoje, eu ia entender perfeitamente que aquele era o caminho para a gente evoluir para uma coisa maior. Ele queria... o Leopoldo falava muito na televisão. Acabou que a televisão hoje é aquilo que ele pensava. Canais, as religiões fazem isso, beleza. Tem canais e canais dedicados. Então, uma maneira da gente resolver isso é uma universidade como a do Rio, que é alto nível, criar uma consciência de que as coisas precisam ser mudadas e quebrar essa burocracia, essas coisas bobas, né? Compartimentalização de departamento, a coisa toda aí, e ajudar a resolver. A pandemia foi muito ruim, mas ela nos mostrou as nossas deficiências de uma forma assim, muito, muito grave. Quer dizer, a gente teve a infelicidade de pegar um governo desse. Mas eu acho que a minha esperança é que os jovens que estão passando por esse desafio é como numa guerra, ele vai sair mais forte, mais resiliente. Pode não, quer dizer, ele vai aprender a enfrentar desafios. Não tem muito mais jeito, porque a Europa saiu destruída da Segunda Guerra. E você vê a Alemanha hoje, você vê outros países sobreviveram e criaram. Então eu acho. Agora precisa ter líderes, né? Esse é o problema. Alguma pessoa tem mais perguntas? A gente tem que aproveitar enquanto o professor Calixto está aqui. Não pode falar. Não. Eu queria fazer mais uma, depois Clélia, que tinha uma lista de perguntas, também pode fazer, né? Mas eu queria fazer mais uma pergunta, e é o seguinte: a sua estrutura agora, Calixto, não é universitária, não é de uma empresa, etc. Isso. E você tem pós-doutorandos, você tem eu queria entender como é que a sua estrutura se lida com a parte de formação de novos líderes. Bom, a gente tem mais ou menos um grupo pequeno de 35 pessoas, 40. E tem nesse processo uma hierarquia muito, muito bem determinada. Então, você tem quem compra, é aquilo que a gente sonhava ter. Você tem quem vai limpar todos os dias, os banheiros estão tudo limpinho, tudo as coisas. Você tem quem vai atender os telefones, você tem o vigia que está fazendo, você tem os técnicos, depois você tem auxiliar técnico, tem os pós-doutores. E depois você tem os pesquisadores sênior. Né?
Mas tudo tem, a gente faz reuniões, tudo é muito bem coordenado. E o problema, é, como sempre, é o dinheiro, né? Para você ter isso aí, você tem que ter o dinheiro. E isso é um sofrimento que difícil, né? Por que é difícil? Porque os governos, a prioridade do governo, de um governo, a outra já não é, a tal da política de Estado. Né? Então, você fica nessa dependência. Agora, por outro lado, é um ambiente de um silêncio absurdo. Todo mundo chega na hora certa. Outra coisa, 5 horas não fica ninguém, porque se ficar tem que pagar hora extra. Entendeu? Mas às 8 tem que estar, 8h30, tem que estar lá. Então, é isso. Por exemplo, final de semana tem rodízio, se a gente vai lá, ele computa a hora para folgar no outro dia. Então, nós temos muito tratamento no final de semana, tem que ir e tal, tudo é feito. Depois, Vivian, o que eu acho que os pós-doutores vão para lá, eles não têm um projeto de pesquisa, eles vão viver o processo do centro. Ou seja, eles vão viver, eles não podem ser responsáveis por nada, porque eles não são nem funcionários, tem doutor. Então, eles vão aprender a pensar, vão aprender a discutir protocolo, vão aprender a tomar decisão, vão aprender a trabalhar em grupo, porque eles não sabem, e vão aprender a respeitar a hierarquia. Eu sei, eles têm que aprender. Isso tudo é no dia a dia, né? E eles sabem que os técnicos, eles podem pedir para os técnicos, mas eles não podem pedir para o doutor. Se pedir, pode negociar, mas eles têm que saber disso. Né? Outra coisa, eles não têm horário rígido, mas eles não faltam sem avisar. Porque todo mundo vai. Entendeu? Então, eles aprendem a trabalhar num esquema mais ou menos. Outra coisa que eles têm que fazer, muito, a gente discute muito projeto de inovação, muitas coisas de inovação, e a gente vê que a maioria deles não foram treinados nas universidades a ser independente. O que é ser independente? Tem que ter opinião própria, tem que emitir opinião, tem que criticar, tem que fazer e tal. Então, isso ele tende a ficar assim, refugiado, depois eles entram. Então, todos, nós já tivemos mais de 20 ou 30, que eles ficam 1, 2 anos, todos estão empregados ou estão no exterior. Todos. Porque eles saem e já saem com um currículo melhor, né? Então, eles aprendem boas práticas de laboratório, aprendem a discutir uma série de coisas, mas o fundamental é que eles aprendem a inovação fazendo inovação. Entendeu? Então, eles veem, porque eles sabem de tudo. Outra coisa que eles são obrigados, a primeira coisa que eles assinam é um contrato de sigilo. Engraçado isso, né? Porque eles sabem de tudo que acontece lá dentro. E lá tem uma indústria brigando com a outra, competitiva. Então, eles sabem que está ali não pode sair contar para o namorado, contar para ninguém. Isso é outra coisa muito que a universidade a gente não aprendeu. Eles já têm patente, alguns deles, vários, já têm 1 ou 2 patentes. E agora, esse trabalho que eu mostrei da coisa, a gente está mandando para uma grande revista, se conseguir, eles vão ter um trabalho numa altíssima revista. Então, essas coisas assim, mas nós não temos objetivo de publicar. Nesse caso, é porque a gente tem que mostrar para o mundo o que a gente está fazendo. É assim que os medicamentos surgem. Você faz a patente, mas em seguida você mostra para os pares que aquilo tem atrás uma ciência atrás. Né? Agora, a gente tem feito. O nosso problema é não poder contratar os melhores. Porque tem alguns extremamente capazes que a gente não deixa embora porque não consegue contratá-los para ficar. Né? E depois que a bolsa está muito. Então, a bolsa a gente tem que acabar complementando ou ajudando. Mas o que a gente tem visto é outra coisa. Eles passam de por exemplo, o cara pode trabalhar desde uma técnica simples até biologia molecular, na mesma semana. Ele está rodando no laboratório, entendeu? Está rodando. E a outra coisa é aprender a escrever relatórios, escrever certo. Que na pós-graduação a pessoa escreve muito pouco, a não ser a tese. E no nosso caso aqui, todo dia tem relatório, todo dia tem alguém fazendo relatório, discutindo, e eles sabem que os relatórios serão, o último que vai ler sou eu. Então, vai passar por várias mãos, eles vão ver os erros deles, mas ninguém. Então, a gente tem tido sucesso com os doutores, mas
a gente nota, agora a gente faz uma seleção muito dura também. A gente faz entrevista, a gente discute e tal, e dá liberdade para ele de sair se não estiver adaptando também. Então, é mais ou menos por aí. Então, eles não têm projeto próprio de pesquisa. Eles entram, por exemplo, entrou o antiviral, que esse aí, eles entraram no antiviral. Entrou o antibiótico, eles vão entrar no... Entrou uma biologia molecular, eles vão entrar em biologia. Então, eles têm que virar no 7. As vacinas agora. Eles estão sabendo um monte de vacina, porque as vacinas estão sendo testadas aqui. Eles já sabem vacina, porque aí nós temos que estudar, fazer seminários, entender sobre vacina. Então, é por aí que a coisa vai. Clélia, agora, você quer falar? A vantagem é que eles têm tempo de ler, porque nós estimulando muito eles lerem e refletir sobre essas coisas. Né? E nós temos para cada pesquisador um técnico de nível superior. Outra coisa, Biotéria é uma seção independente. Quem está no Biotéria não comunica com os de cima, não tem por que comunicar. O Biotéria só conversa comigo e para eles pedem os animais sobem, só isso. Então, a estrutura é muito interessante. A pessoa não vai... quer comprar um reagente, uma coisa, ela só preenche um pedido e alguém vai cuidar daquilo. Então, agora, o problema é que é muito caro, né? Para manter uma estrutura dessa. Clélia, você tinha outras perguntas? Você quer fazer uma pergunta? Porque eu tenho depois uma observação para o Calixto. Professor, a gente sabe, né, que, por exemplo, países como a China, mas principalmente a Índia, elas investem muito para que os seus pesquisadores, né, os cientistas, eles saiam, vão para as principais universidades e voltam, às vezes, né, ou ficam nesses países, e hoje eles são CEOs de várias, né, empresas tecnológicas. Isso. Mas isso requer, logicamente, um projeto a longo prazo, né? Que o governo... É o que a China fez. E, assim, a gente até um dia teve esperança, né? Quando falaram, né? Vamos fazer o Ciência Sem Fronteira de uma forma que levasse isso, né, para fora. Mas o nosso problema é exatamente isso. Troca governo, troca tudo, e a gente não tem um projeto em continuidade, né? E a gente vê que esse projeto, quando existe, né, ele dá certo. Quando a gente observa esses outros países, o quanto eles desenvolvem nessas áreas, né, professor? Então, assim, a gente está fadado ao fracasso se a gente não tiver um projeto realmente a longo prazo. Né? É muito triste isso. Não, e você vê, eu mostrei para vocês aquele pesquisador do MIT, que é o campeão das patentes de publicação, é assessor do Biden para ciência e inovação. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Quando você tem dentro do governo lá uma pessoa pensando, ajudando os governos a pensar. Agora, o que você estava comentando, esse projeto, tudo na área de ciência e inovação precisa de 10 anos, no mínimo, tudo. Isso já não tem projeto aqui para nós que é menos de 10 anos. Assim, para você dominar uma coisa, para você criar um biotério, para você criar uma estrutura como o CIEM. O CIEM nós ficamos desde 2010, agora que está começando, quer dizer, mas aí também não tem segurança que a gente também depois que acaba também. Né? Porque é exatamente isso. E porque construir é difícil, mas você consegue. Agora, manter é outra história. E para manter, tem que ter a chamada política de Estado. Toda vez que muda o governo, eu tenho que ir a Brasília explicar tudo de novo. Olha, papapá, o cara, professor, mas agora a prioridade é outra. Aí desarma você, né? Outra coisa é ficar assim, quase... O Leopoldo fazia isso, né? Eu estou trazendo... Quando eu trago um ministro aqui, ou uma pessoa, ele acha uma delícia. Aí ele sai. Agora, em janeiro, eu estou trazendo de novo o pessoal do Ministério da Saúde. Mas é muito... Quando as pessoas realmente chegam e vê o que a gente tem, eles saem entusiasmados. Mas por carta, por telefone, você não consegue. Né? E é isso que falta no Brasil. Valorizar a pós-graduação. Quando a gente fez número de paper, número de estudantes, sem ter um projeto, isso foi o nosso maior engano, equívoco.
E nós criamos o instrumento para matar nós próprios, que é o desemprego dos pós-graduandos. Né? Que realmente nós tínhamos que ter pensado. Foi claro que não era problema só nosso, mas nós tínhamos que ter pensado. Porque a ideia que eu lembro naquela época, vamos formar recursos humanos, não tinha que formar. Isso vai refletir na inovação, porque isso aconteceu num tempo passado nos países que estavam em desenvolvimento. Mas aconteceu porque as pessoas tinham a cabeça melhor. Exemplo, aqui no Brasil, você não vê um rico deixar a herança dele para uma instituição de pesquisa, nem para... Nos Estados Unidos, é a coisa mais comum nessa área que nós estamos trabalhando. A família que tem um doente, um paciente perdeu, ele doa toda a riqueza daquela pessoa, ou próprio as universidades. Então, o americano, o europeu, ele trabalha muito para ficar rico, mas ele não quer morrer rico. Ele quer que aquele dinheiro seja útil para uma outra coisa. Isso faz uma diferença brutal aqui no Brasil. Porque as universidades, as pessoas vão deixar dinheiro para 10 gerações, 20, porque é tanto dinheiro mas é incapaz de doar para uma universidade, para um instituto, Então, isso é o nosso drama. Mas eu acho que a pós-graduação é a coisa mais difícil de mudar, porque enraizou conceitos. E outra coisa, tem uma zona de conforto nessa coisa de ficar num mundo mais fechado, que você fica muito confortável. Né? Agora, eu lembro do Leopoldo ter que brigar, e coitado, ir atrás de dinheiro e tudo, e dizer, mas você não é da área, você não... Ele querendo explicar, aquilo é uma mudança radical no sistema. Mas eu lembro também que cada governo tinha que voltar a falar de novo. Né? Então, eu já estou calejado. Chega numa hora, tem uma coisa que você detestava, você fica cara de pau. Onde você tem tanta certeza que você está certo, que você vai lá e briga. Para não deixar morrer. Né? Mas é isso aí, a gente está... Olha, eu acho que são várias pessoas já saíram, é 1 minuto para as 6, então eu iria convidar a Clélia e Wagner para... Eu agradeço de minha parte enorme ver você aqui de novo, Calixto. Agora eu gostaria de convidar a Clélia e Wagner para agradecer e talvez encerrar. Eu agradeço muito, essa palestra me fez refletir muito sobre o Leopoldo, né? Porque eu passei o tempo todo pensando nele. Né? Assim, por que eu vou falar, mais ou menos, e tal. Mas depois, chega numa hora que as coisas se imbricam na sua cabeça, você acha que tudo é a mesma coisa. Né? Você vai vendo o que a gente fazia, o que eu estou fazendo, o ideal era sempre o mesmo, era melhorar a sociedade. Olha, muito obrigada da minha parte, Calixto. Eu estou vendo aqui várias pessoas dizendo como foi boa a sua palestra, e realmente foi. Aqui, Juliana, e nós temos que ter você de novo. Obrigada. Pois é. Wagner quer falar? Wagner quer falar. Bom, eu vou tentar falar. Professor, o senhor mudou a minha vida há 30 anos atrás, quando eu era estudante de pós-graduação. Eu dei aula para você. Lá na Universidade Federal da Paraíba, no Laboratório de Tecnologia Farmacêutica. Eu fui sua aluna numa disciplina e foi memorável. Então, assim, o senhor mudou a minha vida, na minha área de pesquisa, o senhor fez uma revolução nessa área de produtos naturais e, assim, eu estou assim, muito, 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 muito feliz de estar aqui prestando essa homenagem, né? Porque o senhor participou da rede, teve uma excelente contribuição e acho que a gente tem muito a também agradecer ao senhor e ao Leopoldo. Muito obrigada, professor. Muito obrigada. Obrigado a você pelo convite e mostrar que nós estávamos certos. Esse Prêmio Nobel de 2021 veio coroar tudo que a gente estava fazendo lá atrás, né? Quer dizer, a gente não é que a gente não tinha capacidade para fazer, mas a gente estava num caminho que tinha sentido, né? Se não tivesse mudado esse caminho, se tivesse entendido, e hoje, mais que nunca, nós temos que aproveitar essa biodiversidade e não deixar de destruir, né? Mas eu que agradeço muito a vocês.
Calixto, vocês conseguem me ouvir? Wagner? Vocês estão me ouvindo? Sim, Wagner, sim. Meu sinal ficou Você ruim aqui no está sem laboratório. imagem, mas eu estou vendo sua fotografia. Meu sinal está ruim aqui no laboratório. Calixto, eu queria te agradecer uma vez mais, um prazer revê-la. Aprendi mais uma vez um monte com você e vou levar o... Opa, falhou. O sinal caiu. para a gente repensar o curso. A gente está fazendo exatamente isso nesse momento. Está Obrigado. falhando, agora eu não vi. Wagner, você pode repetir o finalzinho, por favor? O Wagner acho que caiu. Não, eu falei que eu vou levar algumas dessas reflexões hoje sobre a pós-graduação para a gente discutir no nosso curso, que eu acho que são realmente relevantes. Assim. Agradeço enormemente a sua fala. Aprendi muito Se hoje. você quer um Obrigado. conselho, abre para a sociedade o curso de pós-graduação. Chama as pessoas todas que podem dar uma ideia, uma contribuição, e que vai mudar a cabeça de um cara. Se um palestrante for lá mudar, um jovem mudar um pouco, já é um grande ganho. Então, eu acho que abre para a sociedade, o que a Miriam falou. De repente, um gestor, uma pessoa que tem uma experiência de vida, né, numa área, e realmente ajuda muito, porque a gente está tão perdido nesse momento, não só aqui, mas no mundo todo, né, com os jovens, né, porque realmente está um problema. Que a experiência de quem já passou por crises e já viveu, já fez, é uma coisa que pode enriquecer muito a pós-graduação. E outra coisa é torcer para que esse momento difícil passe logo, a gente tem um outro comando aí logo. E outra coisa que também hoje, formar políticos é uma grande... Gestores políticos. Hoje, até que nós não temos... Como é que você quer mudar o Congresso? O Congresso são nós mesmos. Tem que criar uma mentalidade jovem. Então, os cursos de ciências sociais, humanas, teriam que ter essa contribuição também, para dar uma outra visão aí dessa coisa. Porque, na verdade, a coisa que mais me assusta nesses 2 anos a ignorância que o Brasil tinha, a gente não sabia. Tanta radicalismo, né? E não é ligado a quem não estudou, não, pelo contrário, tem gente que estudou também, né? E tive a chance de mostrar esse lado que a gente não... Racismo, contra ciência, contra cultura, isso nunca tinha manifestado, ninguém tinha essa ideia clara na cabeça, né? E ela deve estar dentro das pós-graduações também. Uhum. Porque isso veio do leito, da casa, criação. Né? Então, essas coisas precisam mudar. Eu acho que tem que tirar desse legado tão ruim, vai ficar alguns aprendizados. Agora, é um legado tão ruim que, no meio de uma crise sanitária, quer dizer, é um encontro de correntes marítimas, de tudo de ruim, né? No mesmo momento, né? E você vê, mesmo assim, as pessoas não têm empatia nenhuma com o sofrimento alheio. Isso eu não imaginava que o Brasil tinha isso, não. Então, mas muito obrigado, gente. Eu espero que vocês tenham muito sucesso aí no programa. E a gente não pode desanimar. Essa é a coisa que o Marx falou hoje. Tem que tocar, porque se a gente desanimar, não tem futuro. Né? Então, é isso aí. Obrigada, Calixto. Entrou o João Barros dentro ali. Quer fazer uma pergunta? Não, Calixto, só te desejar aqui muita saúde, te dar um abraço. Obrigado. Provavelmente não deve estar reconhecendo minha face, mudei muito, mas eu não aqui estou conhecendo de jeito nenhum, agora que está caindo a ficha. Da UFPA, aqui do Pará. Pois é, lembro. Mas sim, agora sim. Você mudou mesmo. Pois é. Mudei muito. Vamos lutar pela nossa biodiversidade, pelas coisas, pelo nosso país. E não há nada, porque eu acho que a educação, mais do que nunca, e o emprego, são as coisas mais que a gente precisa preocupar mesmo. A gente tem que dar oportunidade.
Porque na nossa época, lá atrás, bem ou mal, as pessoas formavam e tinham possibilidade do emprego, tinha um concurso. Hoje você tem um concurso aqui, eu tinha 70 candidatos com uma vaga. Não tem nem quem quer participar de uma banca dessa. Né? Então, muito bom, gente. Então, prazer enorme, sucesso. Então, um abraço a todo mundo. E o Paulinho, tá aí com vocês ainda? Quem? Paulinho. Tá. Paulo Roberto, claro que Paulinho jamais nos largaria. Ele que cuida de toda a infra. Ah, tá ótimo. Um abração para ele. Você sabe que lá no centro tem um ex-aluno, um dos nossos técnicos, é um ex-aluno lá do Projeto Vita, lá de trás. Hoje, trabalhando com a gente ainda. Fez mestrado e tudo, mas aí ele não conseguiu emprego, a gente conseguiu emprego. Era um rapaz muito pobre, né? E hoje ele é um dos nossos técnicos de nível superior, com mestrado, tudo, trabalha lá. Então. Agora sim, lembrou de muitos bons tempos, hein, João? Tem um lá. Muito bom tempo. Ele. E aí, mas eu acho que a gente tem que somar forças e dar a volta por cima. Mas ser coordenador da pós-graduação é um desafio enorme, né, nesse momento. Realmente, tudo que. Então, um abraço para todo mundo de vocês aí. A gente se vê algum momento aí que não sei quando, tá bom? Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau, Cadilson. Um abraço. Tchau, abraço para vocês também. Tchau, Greg. Obrigada. Nada. Tchau, obrigada. Obrigada, pessoal. Então, foi um prazer revê-los. Até a próxima. Obrigada. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, Wagner. Tchau, Clélia. Obrigado. Até a próxima. Tchau.